Olá, nono ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos falar da aula 2 de História, a Era Vargas, tá? Um momento muito interessante da história do Brasil, importante para o desenrolar da política brasileira, né? Para uma mudança de visão do povo brasileiro também e por uma doutrina, por uma ideologia política que vai se instalar no Brasil, que é também o populismo, que chega para mostrar as várias diversidades de se fazer uma política, né, implementada no Brasil. E essa política que chegou através de um golpe é chamado de Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. É um período de transformações, de conflitos e incerteza do futuro político do Brasil. Vamos lá. Vimos na aula passada como Getúlio Vargas chegou ao poder. Hoje, vamos ver como seu governo foi dividido em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Lembra que na aula passada nós falamos de como ele chegou ao poder, de uma eleição que ele não considerava, que Getúlio Vargas não considerava, né? Considerava que havia tido uma fraude durante o processo eleitoral e também para acirrar mais os ânimos, para exaltar os ânimos, né, das pessoas, dos políticos, a morte de João Pessoa. Então, o Brasil vai passar por uma fase muito difícil, né, e uma fase de grandes transformações também na vida daquele trabalhador brasileiro. Então, com a Era Vargas, vamos ter uma divisão de governo provisório, constitucional e Estado Novo, tá? O governo provisório, de 1930 a 1934, e ele, nós podemos perceber que o poder teria que ter um controle. Vargas teria que tomar o controle e agir rapidamente para não perder o controle político da situação. Começou a indicar interventores para os estados, na maioria eram tenentes, os governadores não eram confiáveis, segundo Vargas. Então, era preciso colocar gente de confiança para que Vargas pudesse fazer a política populista dele, para que Vargas pudesse se manter no controle e conseguir pessoas, conseguir crédito de gente confiável para ele se manter no poder e montar toda a sua estrutura política. Ao destituir os governadores e fechar o Congresso Nacional, Vargas descarta a Constituição, ou seja, ele não vai mais seguir a Constituição, ele vai rasgar a Constituição e vai se encaminhar para uma nova Constituição, para uma nova regra política, para novas leis. Então, para Vargas, aquela Constituição que estava em vigor e os políticos que ali estavam, os governadores, todos poderiam se voltar contra ele. Então, ele precisava agir naquele momento. Tá? E aí tem a Revolução Constitucionalista, porque Vargas não vai respeitar os antigos aliados, nem mesmo o Partido Democrático dele, que ele vai indicar um interventor pernambucano. E os paulistas ficaram indignados com essa indicação que ele fez e começou a surgir rumores e resistência com relação às decisões, às medidas tomadas por Getúlio Vargas com relação à indicação do interventor para São Paulo. Então, eles vão começar a uma resistência para enfrentar as tropas federais. Getúlio Vargas, sabendo dessa resistência, ele vai mandar algumas tropas federais lá para São Paulo. E aí, o que queriam os paulistas? Os paulistas queriam
que eles respeitassem a Constituição de 1891. E o resultado disso, do confronto entre as tropas federais, os estudantes, os revoltosos, tá? A resistência paulista vai ser a morte de vários estudantes que vão acabar se tornando símbolos da resistência paulista, e essa data vai começar, a partir daí vai ser considerada feriado na cidade de São Paulo. Tá? Então, a Revolução Constitucionalista foi uma revolta, uma resistência por alguns membros da sociedade, principalmente estudantes, contra as medidas de Vargas, principalmente com a indicação de um interventor pernambucano para São Paulo, que isso não agradou nem um pouquinho os paulistas, tá? Os paulistas. Nesse mesmo ano, foi regulamentado o Código Eleitoral, instituindo o voto feminino e o voto secreto. Tá? Então, Vargas vai começar a lidar com o povo, a agradar cada vez mais o povo, mas a política dele é sempre com mão de ferro, é sempre pressionando, principalmente, e combatendo aqueles que se intitulam de resistência, aqueles que vão contra o Getúlio Vargas. E aí a gente tem o governo constitucional. No governo constitucional de 1934 a 1937, foi promulgada a nova Constituição, que tinha como principal aspecto a aproximação do trabalhador com o governo. Então, Getúlio Vargas precisava conquistar o povo, a massa, para ele poder ter e se manter no topo, na liderança do país, no poder executivo do país. As leis trabalhistas deram a Vargas o apoio dos trabalhadores, pois os sindicatos passaram a ter o apoio do governo. Então, essa relação dos sindicatos com o governo vai ser uma relação que vai ficar bastante evidente, né? Então, o governo vai precisar lidar de uma forma pacífica com os sindicatos, dos trabalhadores de qualquer área, para poder agradar a grande massa. As ideias nazifascistas chegaram ao Brasil e se difundiram na política dos mais conservadores. A ação integralista brasileira é um exemplo. É como se fosse uma política armada do próprio Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, flertava, né? Namorava, paquerava com o Estado nazista alemão. Só que com pressão dos Estados Unidos, né? A pressão foi muito forte, os Estados Unidos conseguiu convencer o Brasil, impor ao Brasil a sua aliança, o seu apoio aos Estados Unidos, aos aliados. Tá? E aí os trabalhadores lutavam por melhores condições de vida. A esquerda se proclamava defensora dos direitos do povo. Entretanto, a partir de 1935, a esquerda acabou se unindo, formando a Aliança Nacional Libertadora sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro. Lembra que nós falamos do Luiz Carlos Prestes e também um destaque grande para a Olga, né? A esposa dele, a judia alemã, que veio para proteger o Luiz como guarda-costas oficial do Luiz Carlos Prestes, numa caminhada de comunismo aqui no Brasil, trazer algumas inovações, algumas ideologias comunistas, e junto com Luiz Carlos Prestes, eles passaram a maior parte do tempo aqui fugindo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha decretado a prisão dele, se vivo ou morto. Então, Luiz Carlos Prestes ele vai chegar a ser preso, Olga vai ser mandada grávida de presente para a Alemanha nazista, e
Luiz Carlos Prestes se mantém preso. E aí tem revoltas, a mãe do Luiz Carlos Prestes vai num fórum internacional pedir a liberdade do Luiz e da Olga, sendo que a Olga tem a filha dela lá na prisão, é tirada dos braços e entregue para a avó, e a avó cria a menina. A Olga vai morrer numa câmara de gás, Luiz Carlos Prestes só vai ser solto muito tempo depois, e aí eles passam a conviver normal, tranquilo. A Olga morre, né? Mas o Luiz Carlos Prestes não sai da política e muito lá na frente ele ainda vai se aliar, vamos dizer assim, ao Getúlio Vargas. E aí vem o Estado Novo. Em 1937 a 1945 é conhecido o estado de ditadura do Getúlio Vargas, né? Que, com o apoio de setores da sociedade brasileira, Vargas atinge seu objetivo. Em 10 de novembro de 1937, por meio de um golpe, fechou o Congresso Nacional, decretando o início do Estado Novo. Então, aí a gente tem um golpe, né? Um golpe não, a gente tem uma ditadura, uma intervenção, vamos dizer assim, do Getúlio Vargas, tá? E as características: centralização política nas mãos do presidente, extinção do legislativo, subordinação do poder judiciário ao executivo, instituição dos interventores nos estados, extinção dos partidos políticos, entre eles a própria A e B, né, a Ação Integralista Brasileira, que é de apoio ao Getúlio Vargas, apoio aos sindicatos. Então, tenho essas características que vão colocar na mão do Getúlio Vargas o poder absoluto. E ao indicar interventores com a ideia de dizer, olha, os governadores não estão do meu lado, então a gente tem que afastar os governadores, eu vou indicar os interventores. E esses interventores vão ser os olhos de Getúlio Vargas nas políticas estaduais, nos estados. Tá? Houve uma repressão aos opositores. O cenário durante a guerra obrigou Vargas a uma aliança com os Estados Unidos para acalmar os proletariados, garantiu a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E isso é muito importante a gente perceber que ele está a todo momento, a todo o seu governo, agradando as massas, não é? Mas por dentro da politicagem dele, por dentro da política, o cerne da política, ele está lá com a repressão, combatendo os opositores, fechando o Congresso, acabando com os partidos, entendeu? Para tomar o poder absoluto. E em 1945, com o fim da guerra, continuaram a cobrança por eleições diretas. A última tentativa de Vargas de permanecer no poder foi com a criação do movimento queremista, né? Aí era o que as pessoas gritavam, queremos Vargas, queremos Vargas. Então, esse movimento aí mostrava mesmo o populismo de Vargas, né? A relação de Vargas com a massa. E a gente vai poder perceber quando Vargas vai morrer lá no final do segundo mandato dele, a gente percebe uma comoção nacional, tá? Em 29 de outubro de 1945, houve um golpe de Estado que tira o Vargas do poder, tá? Mas o Vargas vai voltar mais lá para frente, tá? Então, esses são os momentos principais da história da era Vargas, né? O governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo, que é conhecido como a nossa ditadura, nossa primeira ditadura, a ditadura de Vargas, tá? Então, tá no livro de vocês, leiam,
nós já vimos isso, já estamos revendo. Então, até a próxima aula. E aqui eu trago para ti a questão número 3 das 5 questões que vocês não têm no trabalho de vocês. E essa questão número 3 é uma pesquisa sobre o Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário. E aí vocês vão levar em consideração para essa pesquisa o papel de cada um na política brasileira, tá? Qual era a função de cada um, o que, que eles faziam, o que, que eles queriam, e aí vocês vão colocar lá. 5, 10 linhas tá bom para essa questão, tá bom? Então anotem, façam essa questão. É a terceira. Semana que vem a gente já tem a quarta questão, a penúltima, né? E depois da quinta eu vou marcar o dia para vocês entregarem isso para mim, tá bom? Então, até a próxima. Bons estudos. Tchau.